Quer aprender essa blusa super simples e fácil de tecer com uma modelagem incrível? Então, vem comigo, eu sou Lu Afonso, professora de crochê, e você me encontra nas redes sociais como Lu Afonso Crochê. Para tecer essa peça, eu usei esse fio maravilhoso, que é o fio Nectar, da Deia Fios. Vou deixar todas as informações para vocês encontrarem todos os materiais aqui na descrição desse vídeo. A minha primeira versão eu fiz com o fio Nectar 3mm, nesse verde maravilhoso. E a segunda versão eu já fiz com o fio Nectar 3mm, só que na versão Colors. Olha que peça incrível! E essas cores maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão adorar a confecção dessa peça. Então, bora crochetar? Bom, primeiro quero explicar para vocês que eu desmembrei todo o fio, separei ele por cores, tá? Vocês podem fazer do jeito que o fio vem também, não tem nenhum problema, gente. Isso aqui é uma questão de gosto. Eu quis mesmo separar e vir trabalhando aí com as cores, já que eu tinha essa possibilidade com esse fio. Então, desmembrei aqui todo o fio e vou começar pela cor azul, tá? Então, eu quero fazer as costas e a frente na mesma cor. Então, eu tenho que equilibrar o gasto do azul. E depois eu vou passar para o mesclado e finalizar com o rosa. Então, a gente vai fazendo aí esse equilíbrio, né, com o fio, para a gente conseguir isso que a gente quer. Então, para isso, eu vou começar aqui pesando cada novelo que eu tenho. Então, aqui, o azul, eu tenho 163 gramas, então eu vou anotar aqui o fio azul, 163 gramas. Vou pesar o meu novelo mesclado, eu tenho 154 gramas, mesclado. E o rosa, que eu tenho 190 gramas. Agora, eu sei já a quantidade de fio que eu tenho, eu sei já o quanto eu posso gastar em cada parte. Então, eu vou pegar aqui o meu novelo azul, eu tenho 163 gramas, eu vou dividir esse valor por 2 e eu vou saber quanto eu posso gastar desse fio, para as costas e para frente, certo? Se você não quiser fazer isso, tudo bem, faça do seu jeito, mas é legal para você manter ali o equilíbrio das cores, tá bom? Então, é só uma ideia aí para vocês. Agora a gente vai falar de medidas, tá? Trouxe aqui meu bonequinho para explicar para vocês. A primeira medida que vocês vão precisar é essa de ombro a ombro. Então vocês vão colocar ou a fita métrica e saber a medida de ombro a ombro, ou você pode fazer já o seu cordão de correntinhas e medir do ombro a ombro. Quando eu digo ombro a ombro, é aquele ossinho que a gente tem aqui, porque se você fizer na lateral, sua blusa vai ficar caindo, tá? E não é muito confortável. Então, é aqui, ó, naquele ossinho que a gente tem em cima do ombro. Partindo daí, a próxima medida que você vai precisar é a do comprimento da sua peça, porque ela é uma peça reta. Então, nós vamos tecer de cima para baixo, reto, tá? Então, a medida aqui de ombro a ombro e medida do comprimento que você quer essa peça, tá bom? Então, agora, eu já tenho aqui o meu cordão de correntinhas na medida que eu quero. A outra peça eu fiz de forma que ela ficasse ainda mais larguinha, então isso aqui é o seu decote, você define. Essa peça pode ser usada caída no ombro assim, um ombro coberto, o outro descoberto, ou pode ser usada em cima dos ombros mesmo. No caso, essa daqui ela vai ficar mais em cima do ombro do que a verde, tá? Então vou começar aqui com o meu cordão de correntinhas e em seguida eu já vou começar o meu padrão. Depois que eu fiz aqui o meu cordão na medida, eu vou fazer aqui mais um. E vou voltar aqui, ó, nesse segundo, não esse que está na agulha. Vou voltar aqui e fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, fazer um ponto baixo. Faço novamente 5 correntinhas. Conto. 1, 2, 3, na quarta faço um ponto baixo. E eu vou fazendo esses elos de correntes aqui até eu chegar no final do meu cordão. Finalizei aqui o meu cordãozinho com os elos. E agora, aqui no final, eu vou subir 4 correntes e vou virar o meu trabalho. Agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos
Só que eu vou fazer na correntinha do meio. Eu fiz 5 correntes aqui, não foi? Então, agora eu conto 1, 2. Na terceira corrente, eu vou fazer 4 pontos altos, todos no mesmo buraquinho de base aqui, todos na mesma correntinha. Então, eu faço 4 pontos altos. E vai ficar assim. Vou no próximo elinho, de novo, no meio do elo, né? E faço mais 4 pontos altos. E vou seguir essa sequência até eu chegar no final do meu trabalho, fazendo esses 4 pontos altos nesse buraquinho de base. Se eu fizer os pontos altos no cordão, no elo, e não dentro da correntinha, ó, o efeito é outro. Então, eu não vou fazer isso aqui, tá? Esse aqui não, e esse aqui sim, ó. Olha o efeito, a diferença que dá, tá? Então, vocês vão seguir fazendo desse jeito aqui. Aqui agora eu coloco um ponto baixo na cabeça do último ponto e faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vai ser só aqui que eu vou fazer 4 correntes. Depois eu vou continuar trabalhando com 5 correntes. Vou pular aqui todos os pontos altos, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. E vou seguir com essa sequência das 5 correntes até eu chegar no final do meu trabalho. Eu não vou pegar no quarto ponto alto, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na cabecinha daquelas 4 correntes que nós fizemos para representar o ponto alto duplo. Faço um ponto baixo, viro o meu trabalho e agora começam as nossas carreiras de repetição. Então, eu vou fazer aqui os meus leques de 4 pontos altos na cabeça aqui das correntes, né, no meio da correntinha aqui, igual eu fiz aqui, e vou seguir com essa sequência até eu gastar a metade desse novelinho. Então, eu tinha 163 gramas, que dividido por 2 vai 81,5 de gramas desse novelinho. Então, eu vou fazer 81 gramas e mostrar para vocês como que a gente vai fazer as 81 gramas das costas. Finalizei aqui a primeira parte, vou cortar esse fio. Vou mostrar aqui para vocês na balança, ó. Então, eu precisava tecer 81 gramas e meio, né? Eu tenho aqui, ó, 76 gramas. Não sei se dá para ver, ó, 76 gramas. 81 gramas e meio, se eu fizesse mais uma carreira, eu ultrapassaria esse peso. Então, tá tudo bem, fiz as 76 gramas. O que eu vou fazer agora é outra parte igualzinha a essa daqui, tá? Então, vou fazer o mesmo número de correntinhas, vou descer aqui a mesma quantidade de carreiras. E aqui serão os nossos ombros, né? Então, vou fazer uma pequena emenda aqui e esse decote vai ficar mais canoa mesmo, tá? Agora, eu vou fazer outra parte igualzinha a essa. Bom, meninas, então finalizei aqui as 2 partes em azul, que estão com o mesmo número de carreiras. E aqui, ó, sobrou um pedacinho do azul, que eu vou usar para fazer acabamento, a costura dos ombros, enfim. Essa parte, então, eu deixei sobrar esse tantinho para fazer essas coisas. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar com o mesclado, que está nesse tom de rosa e azul. Eu vou ter aqui 155 gramas. Então, eu vou dividir esse valor por 2, né? E fazer a parte de trás e a parte da frente com esse valor dividido. Feita, então, essa pesagem, eu vou escolher aqui qualquer uma das partes e vou colocar o meu fio aqui já para começar a crochetar. E no caso aqui, eu fiz o nó corrediço. Como eu finalizei aqui na carreira dos pontos altos, né? Dos lequinhos, eu vou colocar, então, aqui, ó, do avesso mesmo, para a gente manter o nosso padrão. Vou colocar o meu primeiro ponto baixo aqui na cabeça do primeiro ponto. Fazer um ponto baixo, as 4 correntes. E aí vou fazer o meu ponto baixo aqui na cabeça do último ponto, como nós já vínhamos fazendo. Agora eu sigo com o meu padrão, fazendo as 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo, sempre no quarto ponto alto de base. E agora eu vou seguir fazendo o mesmo padrão até eu fazer a metade desse fio mesclado, tá? Cheguei aqui nessa parte agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa peça de forma circular daqui para baixo, tá? Então aqui eu fiz o mesmo número de carreiras dos 2 lados,
Só que nessa daqui que eu tô com a agulha, eu fiz uma carreira de leque a mais, mas já vou mostrar pra vocês como que a gente agora une essas duas partes pra gente trabalhar o corpo, tá? Então aqui eu tenho essa quantidade de fio mesclado, por enquanto, e eu vou continuar trabalhando com ele. Eu fiz aqui, então, essa carreira de leque desse lado, e agora desse lado aqui, ó, do mesmo lado aqui, ó, eu vou colocar as duas partes juntas aqui para vocês verem. Veja que o leque ele está para o mesmo lado, ou seja, as duas peças estão uma de frente para a outra. Se você dobrasse, elas estariam uma de frente para a outra. Vamos dizer que esse seria o lado direito da peça. E vai ser o lado direito da peça, porque dá um efeito bem legal, os leques todos para o mesmo lado. Também vou mostrar para vocês aqui. Aí, então, para dar sequência aqui, ó, deixei esse último para fazer com vocês. Vou fazer o mesmo padrão que eu já estava fazendo, então vou fazer aqui os 4 pontos altos dentro daquela terceira correntinha, né, que é a correntinha do meio. Prontinho. Agora, ao invés de eu fazer aquele ponto alto de borda aqui, que era o ponto alto duplo, eu vou dar a minha laçada e vou pegar aqui do outro lado já. E aqui, ó, eu já faço a minha emenda das partes. Agora tem uma observação aqui para vocês não cometerem erros no tamanho da cava de vocês. Então essa blusa eu tô fazendo para mim, e sempre que eu faço uma blusa para mim, a minha cava é sempre do mesmo tamanho, é de 19 a 21 centímetros ali mais ou menos, dependendo do modelo. Nesse caso aqui, essa peça está com a cava para o meu tamanho, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela tá aqui, ó, com 18 centímetros e meio, é um fio elástico, né, então vai ficar aqui o tamanho da minha cava certinho, e vocês só vão fazer essa emenda que eu tô mostrando aqui para vocês quando vocês tiverem o tamanho da cava de vocês. Se vocês fecharem aqui contando carreiras ou indo aqui pelo meu tamanho e você tiver a largura aqui, ó, da cava maior, isso vai dar errado, vai ficar uma peça pequena, tá? Então, façam sob medida para você ou para sua cliente, no caso, você vai pegar o tamanho aqui da cava, tá? Então, não esqueça disso aqui para você não errar nessa medida. Bom, aí agora eu vou continuar fazendo aqui os meus leques até eu chegar nessa outra ponta aqui para emendar aqui do outro lado. E aí a gente dá a sequência. Cheguei aqui no final. E aí agora as peças estão assim. Você vai dobrar essa peça aqui para baixo, assim, ó, tá? Vai trazer essa peça para cá. E aí você vai fechar aqui, ó. Aqui eu ainda fiz, né, o ponto de borda. Então nós vamos fechar na cabeça desse ponto aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Para dar continuidade nesse trabalho, nós vamos agora trabalhar avesso, direito. Para quê? Para a gente poder ficar com esse efeitozinho aqui que o leque tá dando. Se você quiser fazer só de um lado, sem problemas. Eu vou virar, tá? Então, eu vou fazer virando. Então, por exemplo, agora aqui, eu estou do meu lado direito. Então, para eu continuar, eu vou trabalhar aqui, ó, do lado avesso da peça. Então, eu vou vir aqui fazer as minhas primeiras correntinhas, aquelas 5, e vou continuar fazendo o meu padrão, normal, ó. 5 correntes, um ponto baixo, faço as 5 correntes, coloco o ponto baixo aqui, e vou fazendo até eu chegar desse lado aqui e prender com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, nas minhas últimas correntinhas, tenho aqui as primeiras, né, o primeiro pontinho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro e fechar aqui as correntes, tá? E agora eu vou virar o meu trabalho, então eu vou trabalhar sempre assim, avesso, direito, viro aqui, ó. E só faço aqui dentro da correntinha, ó, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui. E no próximo eu já faço um ponto baixo e uma corrente para fazer, e 2 correntes para fazer aqui já o meu primeiro ponto alto. E aí eu sigo com a sequência de mais 3 pontos altos, ó. Certo? E agora é só dar continuidade. Se quiser fazer sem virar a peça, acredito que vai ficar legal também. Aí aqui, vocês vão seguir fazendo as carreiras até você alcançar o seu comprimento desejado da peça. A emenda dos ombros vai ser uma das últimas coisas que nós vamos fazer, junto já com os acabamentos, certo? Então agora aqui, só dá continuidade até alcançar o tamanho desejado da sua peça. Lembrando que
Você vai trabalhar ainda com esse fio aqui e depois, quando ele acabar, você vai passar para a próxima cor, né? Que é esse rosa maravilhoso. E é isso, só trabalhar até o comprimento da peça. Bom, meninas, finalizei aqui a nossa peça. Só falta fechar os ombros, né? E passar o acabamento. Teci todo o comprimento aqui para mim e vou mostrar para vocês o fio, até onde deu o fio aqui, ó, no caso. Ele acabou aqui, não vai dar para passar acabamento, eu não me incomodo, para mim tá ótimo. Eu vou virar essa peça aqui, eu não vejo nenhum problema em não passar acabamento, mas se isso te incomodar muito, você pode passar um acabamento aqui com outro fio mesmo. Se não for da mesma espessura, você pode usar 2 cabos, 3 cabos, para dar um acabamento bem legal. Gostei da troca de cores, né? Então ficaram aqui 3 faixas, né, de cores diferentes, achei bem legal. E vou mostrar para vocês agora como emendar os ombros. Então nessa peça vocês terão algumas formas de uso. Por exemplo, você pode fechar aqui de forma que a sua cabeça passe e ficar com uma gola bem discreta, sem decote. Ou você pode ir alternando aqui onde você vai fechar essa peça. Inclusive, você pode fechar só aqui nas pontas e ter aquelas blusas dos ombros caídos, né? Então, apesar de aqui ter ficado um pouco mais reto, você vai ver que quando você vestir essa peça, ela vai se encaixar no seu corpo perfeitamente, tá? Então, independente de onde você fechar a peça aqui, nos ombros, você vai escolher aqui que tipo de decote você quer nesse momento, e aí você vem e fecha com pontos baixíssimos. Eu vou fechar uma gola mais aberta, mais ou menos aqui, nesse rumo, vai dar o quê? Mais ou menos aqui, ó, é isso mesmo, 6, 7 centímetros de fechamento de ombro, tá? De 5 a 7 centímetros aqui pra mim. E vocês podem escolher, igual eu falei, onde vocês vão fechar. Lembrando que o lugar que você escolher para fechar é o que define o seu decote. Fez isso, fechou aqui os ombros, agora você pode passar um acabamento aqui nas mangas. Eu ainda tenho aquele restinho de fio azul, que é o que eu vou usar tanto para fazer a costura quanto para fazer o acabamento das mangas. E aí finalizamos a peça. Essa parte aqui de baixo, eu vou apenas fazer o acabamento, eu vou apenas arrematar esse fio, né, e fazer aqui o acabamento com o foguinho. E aí finalizamos. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o fechamento aqui, então, do ombro para mim. Como essa peça está do lado direito que eu vou usar, eu vou costurar essa peça, então, por dentro aqui, ó. Eu vou pegar onde eu quero, aqui, mais ou menos, tá? E vou virar dessa forma assim, ó. Vou tirar o marcador. Vou virar a minha peça dessa forma. Vou colocar aqui essas duas partes para dentro, tá? Vou virar a peça para lá e aqui a costura para o meu lado. Vou começar do ponto que eu quero fechar. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha no ponto que eu quero, ó. Aqui esse pedacinho é o que eu vou costurar. E aí, eu já vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou completar os meus pontos aqui, fechando os ombros. Então, eu pego um ponto de cada lado e vou fazendo essa costura aqui, tá? Com ponto baixo mesmo. Por quê? Eu tô costurando ela aqui do avesso, tá? Então, na hora que eu virar, ela vai ficar do lado certo, não vai ficar com esse ponto baixo aqui aparecendo. Fiz isso agora, eu vou virar aqui, ó, pra fora aqui, vou passar a agulha por dentro. Vou passar o resto do meu fio aqui também pra melhorar o meu trabalho, tá? Pronto, ó, eu já costurei. Agora, eu vou continuar fazendo aqui o acabamento na minha manga. Tá vendo, ó? Já costurei aqui. Agora, eu vou passar só uma carreirinha de pontos baixos aqui. Em cada ponto que tá deitadinho, eu vou passar 2 pontos baixos no corpinho do ponto. Aqui tem um ponto, ele tá deitado. Então, eu venho aqui nesse ponto e passo 2 pontos baixos. Vou no próximo. 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo na manga até eu chegar lá do outro lado, lá nos ombros, que eu acabei de costurar. Cheguei aqui, ó. Agora eu só vou fazer o meu arremate final aqui, o acabamento do fio, e é isso. Ó, ficou dessa forma, com o acabamento. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Cheguei aqui do outro lado, vou mostrar para vocês como que eu faço o acabamento. Então, olha, eu fiz o último ponto baixo. Agora aqui, ó, eu fiz só aquela lá, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, eu fiz essa laçada do ponto baixo e puxei o meu fio. Coloco aqui na agulha de tapeceiro. E aí eu procuro aqui, ó, qual foi o meu primeiro ponto, foi esse, né, que eu trouxe lá de dentro para fora. Então eu introduzo a minha agulha aqui de trás para frente, passo o fio. Eu vou depois fazer o acabamento desse fiozinho que tá sobrando. Venho aqui no ponto baixo, ó, e passo a agulha na cabeça aqui do ponto baixo e no corpinho do ponto baixo, ó. Tá vendo? As duas laçadinhas. Passo o fio, formei já uma correntinha. Vou ajustar para ficar igual os outros pontos. E aí você vem na cabeça daquele primeiro ponto que a gente pulou e passa aqui de frente para trás. Agora, ó. Agora é só esconder esse fio aqui atrás. E aqui, para dar o acabamento final, eu puxo o fio, corto, ele vai desfiar, e aí eu venho e dou aquela queimadinha e puxo aqui pra dentro, ó, e aí ele some, tá vendo? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou puxar, cortar aqui, meio centímetro, tá vendo? Sobrando. Faço aqui o queimadinho. E faço também a puxadinha aqui, ó, pra sumir aqui o queimado, tá? Bom, vou fazer a mesma coisa com esse fio que tá sobrando aqui embaixo e com esses aqui também. Esses eu vou amarrar sem repuxar os pontos, né? E aí eu vou fazer o cortezinho, queimar e é isso. Finalizei aqui com esse restinho de fio em azul, mais esse restinho de fio em rosa. Eu adorei a peça, espero que vocês tenham gostado da aula. Se fizerem, não esqueça de me marcar nas redes sociais, que eu adoro ver o trabalho de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!